Bem-vindos a mais descobertas surreais que mexem com a nossa imaginação e nos deixa curiosos. Você já ouviu falar nas famosas cataratas do Niágara? Hoje vamos desvendar mais essa descoberta fascinante. Fala, galera! Imagina só se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar para 1969? Ia ser sensacional! Nessa época, aconteceu algo realmente espetacular e eu vou te contar tudo. Olha só, não se trata de um deserto qualquer, não. Estamos falando de um dos lugares mais incríveis e poderosos do mundo, as Cataratas do Niágara. E acredita que, naquele ano, elas ficaram completamente secas por 6 meses? É verdade. O motivo disso foi que os pesquisadores queriam estudar a face rochosa das quedas d'água, pois estavam preocupados que ela se tornasse instável devido à erosão. Erosão é quando forças naturais, como a água e o vento, desgastam os materiais terrestres, sabia? Por exemplo, quando o gelo glacial fica barrento, significa que a erosão está acontecendo. Agora, falando das cataratas do Niágara, elas são simplesmente de tirar o fôlego. São 3 quedas d'água: as Americanas, as Ferradura e as Véu da Noiva. As Americanas ficam inteiramente no lado americano, enquanto as Ferraduras são na maior parte do lado canadense, divididas pela ilha de Goat. Já as Véu da Noiva são as menorzinhas, ficam no lado americano, mas são separadas das outras pelas Cataratas da Lua. E olha só como é incrível a história desse lugar! Para conseguir parar as quedas d'água, eles tiveram que construir uma barragem gigante de 600 pés no rio Niágara. Aí desviaram 60 mil galões de água por segundo para que o restante continuasse fluindo pelas cataratas da Ferradura, que são as grandonas que ficam totalmente do lado canadense. Foi um verdadeiro desafio, viu? Eita, só para você ter ideia, mais de 27 mil toneladas de rochas foram usadas para construir essa barragem, e mais de 1.000 caminhões carregaram tudo isso durante o calorão do verão de 69. E falando em calor, o pessoal que morava por lá estava numa tensão danada. E se a água achasse outro caminho e causasse uma enchente catastrófica? Eles ficavam preocupados também que as cataratas não voltassem ao normal e os turistas deixassem de visitar o lugar. Mas, olha, os turistas continuaram a vir, e tiveram a chance única de ver algo que ninguém jamais viu antes ou depois. Sabe o que fizeram enquanto as cataratas estavam secas? Construíram uma passarela temporária bem pertinho da beira das cataratas. Dava para explorar o leito seco do rio, uma área normalmente selvagem e inacessível. E olha só que incrível, enquanto exploravam o local, os pesquisadores encontraram milhões de moedas que as pessoas jogaram ao longo dos anos. Será que era para fazer um pedido? Imagina o tanto de grana que dava para pegar ali. Uma verdadeira poupança das cataratas do Niágara. Hoje em dia, com mais e mais turistas visitando o local, só dá para imaginar o que eles podem encontrar. Mais moedas, com certeza, mas também câmeras perdidas, celulares, drones e outras coisas que os visitantes descuidados podem acabar deixando cair nas cachoeiras. E sabia que, toda a grandiosidade mesmo sendo famosas e lindonas, preciosas e de tirar o fôlego, mas se o assunto é altura, as cataratas do Niágara não estão entre as mais altas do mundo? Tem quase 500 outras cachoeiras pelo mundo que são mais altas que elas. Tipo as Cataratas do Anjo, na Venezuela, que tem mais de 3.000 pés de altura. Loucura, né? Mas o que realmente torna as Cataratas do Niágara especiais além de sua beleza é a quantidade de água que passa por elas. Cachoeiras muito altas geralmente não têm muita água, mas a combinação das imensas quantidades de água e altura é o que torna as Cataratas do Niágara tão impressionantes. Outra coisa incrível é que a cor verde esmeralda da água do rio Niágara nos diz o quão poderoso ele é em termos de erosão. A cada minuto, as cataratas do Niágara liberam mais de 60 toneladas de minerais dissolvidos, juntamente com sal e rochas finamente moídas, o que dá essa coloração magnífica. E falando em água, você sabia que a água do rio Niágara é utilizada de várias formas pelas pessoas que moram nos Estados Unidos e Canadá? Elas pescam, usam para beber, praticam atividades recreativas como natação, passeios de barco e observação de aves, e também para a produção de energia hidrelétrica. Aliás,
Sabia que a primeira usina hidrelétrica do mundo foi construída perto das cataratas? Incrível, né? Isso aconteceu no final do século XIX, e Nikola Tesla foi quem fez as mudanças necessárias para que a eletricidade pudesse viajar longas distâncias usando corrente alternada. Hoje, várias usinas hidrelétricas das cataratas do Niágara fornecem mais de 2 milhões de quilowatts de energia. Uma verdadeira potência! E olha só essa curiosidade histórica: 1969 não foi a única vez que as cataratas do Niágara pararam. Lá em 1848, elas também ficaram sem água por até 40 horas. Imagine o desespero das pessoas naquela época. Afinal, elas já eram uma atração turística muito popular e uma fonte útil de energia para a população local. Naquela ocasião, o gelo bloqueou a fonte do rio Niágara, e foi um fazendeiro americano o primeiro a perceber o que estava acontecendo. Ele deu uma volta na área na noite de 29 de março e notou que não ouvia o rugido poderoso das cataratas. Preocupado, foi até a beira do rio e ficou chocado ao ver que quase não havia água. Os moinhos e fábricas tiveram que parar porque dependiam dessa água, e os peixes não resistiram. Mas, 2 dias depois, em 31 de março, um som distante e rumorejante foi ouvido ao longo do rio, e logo uma parede de água apareceu diante dos olhos de todos. As cataratas do Niágara, uma das maiores atrações turísticas do mundo, estavam de volta, magníficas e, acima de tudo, invencíveis, como sempre devem ser. Bom, galera, espero que tenham curtido essa aventura nas cataratas do Niágara. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like no vídeo e compartilhar com os amigos. E se quiserem mais conteúdo assim, é só ficar ligado aqui no Descobertas Surreais.